Olá, amigos e amigas do nosso canal. Quem fala é a Rafaela e na história da igreja há um só condenado à morte por delitos comuns e elevado à honra dos altares. Embora alguns estejam em processo de beatificação, o único santo canonizado após sua conversão foi o bom ladrão, São Dimas, há 2000 anos. Depois do processo diocesano celebrado a Paris, chegaram a Roma os atos da causa de beatificação de Jacques Fish, um jovem francês guilhotinado pelo homicídio de um policial durante um assalto. Sua história é um exemplo maravilhoso de que é possível uma conversão sincera, um arrependimento verdadeiro e de que, mesmo tendo se cometido pecados graves, uma pessoa pode vir a se santificar pela confiança em Deus, pelo reconhecimento da infinita misericórdia divina, pela humildade, pela oração, pela contrição perfeita de seus pecados e pelo oferecimento a Deus de todas as suas penas e sofrimentos como forma de expiá-los. Sua história é muito edificante. Estamos acostumados a ouvir histórias de santos que desde a infância tiveram uma adesão humilde e forte à fé recebida em seu santo batismo. Santos que se tornaram notáveis pelo amor incondicional à igreja e ao próximo. Santos que gozavam da tamanha fé que lhes permitia operar em grandes milagres. Isto fez com que alguns encarassem a santidade como algo extraordinário, impossível de ser alcançado. Eis a razão pela qual muitos se escandalizaram quando foi encerrada a fase de informação diocesana e aberto o processo de beatificação de Jacques Fish, jovem francês condenado à prisão e finalmente executado na guilhotina, por ter matado um policial e ferido um funcionário de uma casa de câmbio, numa tentativa de roubo. Nascido em família rica, filho de um poderoso banqueiro belga, ateu e adúltero, indiferente quanto à formação religiosa de seus filhos. Não possuía gosto pelos estudos. Foi enviado à Alemanha para combater pelo exército francês. Depois de ter prestado serviço militar, foi-lhe arranjado um emprego com alto salário em um banco. Sendo demitido após 3 meses, levava uma vida mundana. Com fama de playboy, era dado às bebedeiras e frequentemente se envolvia com prostitutas. Casou-se aos 21 anos numa cerimônia civil com Pierrette Polack, filha da vizinha que estava esperando um filho seu. Seus pais, antissemistas, não aceitaram o fato de sua nora ser filha de pai judeu, não obstante o nascimento da filha. O jovem Fish continuou a se encontrar com outras mulheres. Desses encontros nasceu Gerard, filho bastardo que foi entregue aos cuidados de um orfanato. Logo após, o casal se divorciou. Inquieto e deprimido, pretendendo fugir das responsabilidades da família, que, muito jovem, havia formado, decidiu empreender uma navegação solitária em redor do mundo. Pediu a seus pais a ajuda financeira necessária para comprar um barco e realizar tal viagem. Eles, não compreendendo a delicada situação emocional de seu filho, tendo-o por desequilibrado e ilusionista, negaram todo o apoio, a fim de conseguir recursos para o seu plano. Acertou com o famoso cambista Alexander Silvestrens a troca de 2 milhões de francos por barras de ouro.
No entardecer do dia 25 de fevereiro de 1954, dirige-se à casa de câmbio. Lá, apontou um revólver e exigiu a entrega do dinheiro que estava guardado na registradora. O cambista reagiu, sendo atingido com 2 coronhadas na cabeça. Enquanto fugia com a quantia roubada por meio de uma rua movimentada, deparou-se com um policial, Jean Vergne, de 35 anos, viúvo e pai de uma filha pequena. O policial, que havia sido alertado por alguém que estava a passar de que aquele jovem havia assaltado uma casa de câmbio, ordenou que ele parasse e se entregasse. Hesitante, o jovem atirou 3 vezes, o que custou a vida do policial. Revoltada, a multidão começou a perseguir o assassino, que continuava a atirar, ferindo uma moça no pescoço. Finalmente, ele se rendeu e foi preso. O crime ganhou repercussão na França. O homicida não era um homem comum, mas filho de um rico banqueiro. Levado a julgamento, não demonstrava arrependimento. Com seu característico humor sarcástico, limitou-se a dizer: "Arrependo-me de não ter usado uma metralhadora." O tribunal marcou uma audiência futura, na qual seria decidida a condenação à guilhotina. Já na prisão de La Santé, foi levado ao capelão, a quem falou: "Não tenho fé, não se preocupe comigo." No entanto, seu advogado, Paul Baudet, católico fervoroso, decidiu lutar, não apenas para salvar a vida de seu cliente, mas sobretudo para salvar sua alma. Jacques Fish contava também com o apoio espiritual do velho capelão dominicano. Com o passar do tempo, começou a sentir uma angústia que penetrava no mais profundo de seu ser. Uma angústia causada pela vergonha que havia causado à sua família. Crescia o temor da morte, ao passo que os dias para sua possível execução se aproximavam. Entretanto, ele continuava cético e descrente. Chegou por vezes a ter desejos de atentar contra sua própria vida. Foi na noite de 28 de fevereiro de 1955 que sofreu uma conversão repentina após ter passado uma experiência mística. Assim descreve: "Estava deitado, olhos abertos, realmente sofrendo pela primeira vez na vida. Repentinamente, um grito saiu de meu peito, uma súplica por ajuda. Meu Deus! E como um vento impetuoso que passa sem que soubesse de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou pela garganta. Tive a impressão de um infinito poder e de uma infinita bondade que daquele momento me fez crer com convicção que nunca estive abandonado. Enquanto a justiça dos homens faz o seu curso com os processos, os interrogatórios, as acusações do Ministério Público e os planos de defesa, o jovem na solidão da sua cela lê as revistas, clássicos e romances que lhe passam. Também o capelão e o seu advogado Baudet, um convertido que se tornou carmelita secular, lhe incentivavam leituras espirituais. Jacques, fulminado pelas figuras de Francisco de Assis, Teresa de Ávila e Teresinha do Menino Jesus, a quem chamava de minha pequena Teresa, bem como da Divina Comédia. Depois de um ano de detenção, tenho uma experiência mística em que, conforme relato seu em uma carta, como um vento impetuoso que passa sem que se saiba de onde vem, o Espírito do Senhor me agarrou. A um amigo seu confiou certa vez: "Agora tenho verdadeiramente a certeza de começar a viver pela primeira vez. Estou em paz e dei um sentido à minha vida, enquanto antes não era mais que um morto-vivo." Isolado em uma pequena cela,
comunica sua fé com cartas que depois se tornaram objeto de reflexão por parte dos jovens católicos franceses. Fish ainda passaria 2 anos e meio na prisão. Durante este tempo, levou uma vida ascética, evitava qualquer regalia. Dizia sempre que na cadeia existem 2 formas de viver, ou se rebelar contra sua própria situação, ou adotar um estilo de vida monástico. Tendo verdadeiramente a certeza de que começara a viver pela primeira vez, recluso em sua cela, transmitia a sua fé por meio de cartas que se tornaram objetos de reflexão por parte de jovens católicos. Mesmo passando por períodos depressivos, o temor da morte desapareceu, face ao temor de morrer em pecado. Finalmente, após quase 3 anos de espera, Jacques foi levado ao julgamento definitivo. Lá demonstrou sincero arrependimento pelo que havia causado ao policial e à sua família. Todavia, não obstante a eloquência do advogado e as lágrimas de remorso do réu, a corte foi unânime em declará-lo condenado à morte. Agendada a data da decapitação, procurou aguardar a execução em paz e em oração, enxergando-a como uma forma de santificação. Resistiu à tentação de odiar aqueles que o haviam sentenciado a cruel destino. Escreveu em seu diário: que cada gota do meu sangue apague um pecado mortal. Jacques espera a execução em oração, aceitando-a como ocasião de graça. As notícias de sua conversão comoveram milhares de pessoas. Sua última esperança seria a absolvição dada pelo presidente René Coty. Este, por pressão da polícia, não demonstrou misericórdia. Nas vésperas da execução, o jovem escreveu: último dia de luta. Amanhã, nesta hora, estarei no paraíso. Que eu morra, se essa for a vontade do bom Deus. A noite avança e eu fico cada vez mais apreensivo. Meditarei na agonia do Senhor nos hortos das oliveiras. Ó, bom Jesus, ajudai-me, não me abandoneis. Mais 5 horas estarei na verdadeira vida. Mais 5 horas e eu verei Jesus. Às 5h30 do dia 1º de outubro de 1957, festa de Santa Teresinha, os guardas carcerários que vão buscá-lo o encontram de joelhos e em oração, ao lado da cama bem arrumada. Senhor, não me abandone, eu confio em Ti. Foram suas últimas palavras. Sua experiência mística, sua espiritualidade fervorosa, sua vitória na batalha contra si mesmo e contra os demônios da amargura e do desespero inspiraram a abertura de seu processo de beatificação. Porém, não faltaram objeções. Uns alegaram que era um absurdo se beatificar um criminoso. Outros argumentavam que a beatificação poderia levar outros assassinos a usarem a desculpa de conversão como meio de evitar qualquer punição. É salutar ressaltar que na história da Igreja há um só condenado à morte por crimes que foi elevado à glória dos altares: o bom ladrão, a quem a tradição atribuiu o nome de Dimas, morto com o Senhor no Calvário. Essa é a prova de que ninguém está perdido aos olhos de Deus. Mesmo que a sociedade o tenha condenado e desprezado, Ele conhece nossas fraquezas, nossos limites, e com a ternura de um pai, está sempre disposto a nos perdoar, mesmo que nos arrependamos nos últimos momentos. Por se tratar de um precedente único, o processo de beatificação de Jacques Fish foi tratado com maior cautela. Foram analisados todos os seus escritos, quando estava para ser aberto o processo. O emo, senhor cardeal Jean-Marie Lustiger,
Então, o arcebispo de Paris declarou que para a Igreja declarar alguém santo não significa propor admiração aos seus erros ou crimes. Pelo contrário, significa apontar o exemplo de conversão de alguém que, apesar de uma vida progressa, condenável, soube ouvir a voz de Deus e retornar a Ele. Não existem pecados, por mais graves que sejam, que impeçam a Deus de ir ao encontro do ser humano e de lhe propor a salvação, concluiu o cardeal. Concluído o processo de beatificação, resta aguardar a comprovação de um milagre alcançado por sua intercessão. É provável que o Santo Padre tenha a honra de levar aos altares, em um futuro não muito longínquo, um jovem desorientado, pertencente à alta burguesia, homicida e condenado à morte, que, no cárcere, logrou, em um pouco tempo, altos cumes de espiritualidade com sua fulgurante conversão. Penso que se ele foi capaz de entregar-se totalmente a Deus, também nós, apesar de nossa fraqueza e miséria, não devemos nos desesperar, por pouco que perseveremos em sair de nossos pecados. Basta que ponhamos nossa confiança no Salvador, sempre vivo a interceder por nós e disposto a nos perdoar. Jacques e Teresinha do Menino Jesus, que bela esta pequena santa, pois como esta tão perto de nós. Pela pequena via, sei que posso levantar-me. Dê as pequenas coisas que não são muito difíceis. Darei o meu cigarro. Jacques se colocava no lugar de Pranzini. Ela salvou a alma de um homem condenado à morte, e seu caso é muito semelhante. Teresa de Lisieux era comemorada naquela época, no dia 3 de outubro. Jacques espera morrer naquele dia. Sinto que a quinta-feira se aproxima com a minha pequena Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele faleceu em 1º de outubro, dia que, depois do Vaticano II, passou a ser o dia da festa de Teresinha. Na década de 50, sua memória era celebrada no dia 3 de outubro. Pois bem, meus amigos e amigas, vamos rezar uma Ave Maria pela conversão de todos nós pecadores, pelos enfermos, pelo fim da pandemia e pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Deus abençoe.